Amanda. Oi, eu sou o Rogério. E aí, tá diferente? Na série, acho que é avião. Não, eu. Mentira. Eu acho que eu abri não. Eu não falo pra amanhã, que pode. Teu pai também tem medo. A próxima série que eu vou indicar, que é... Na verdade não é série, é uma minissérie. Então só vai ter uma temporada. Isso é muito triste. Que eu descobri, fazendo essa pesquisa, que minissérie só tem uma temporada. Sério. Já deixa minha tristeza aqui. Mas talvez possa virar série. Talvez uma minissérie possa virar série se o público quiser ou os diretores quiserem também. Mas essa série essa minissérie... Little Fires Everywhere, tenho certeza que é essa. É icônica. Ela tá disponível no Amazon e é Little Fires Everywhere. Sério, gente. Essa minissérie é sem erros. Total. Foi lançada esse ano mesmo. É um drama familiar, assim, envolve duas famílias. A série começa com a Helena encontrando a Mia no carro, dormindo. Ela e a filha dela, né? E aí a Helena acha aquilo chocante e começa a tentar ajudar de qualquer jeito essa família que tanto precisa dessa ajuda dela, né? Que ela acha que precisa da ajuda dela. E aí é isso. E a série... Essa minissérie trata muito a comparação entre o privilégio branco e o racismo, assim, né? E aí ao longo da série vai revelando alguns segredos das duas famílias. E aí vai te empolgando mais, vai te prendendo mais. E também aborda diversos temas de classes sociais, assim, assuntos. E que faz, tipo, tu, pessoa branca, refletir sobre os seus privilégios. É muito interessante, muito sério. É muito legal de assistir a Carrie, que faz a Mia. Sem erros, é uma das minhas atrizes favoritas do mundo, sério. Tudo que ela faz, eu aclamo. Tudo. Ela tá ali dando oi, eu tô tipo, perfeita, maravilhosa. A atuação dela é impecável, gente, né? Sério. Assim, ela olha pra ti, tu já sentiu tudo que ela quis passar na série. A série vale só por ela estar ali. Mas acho que é uma das melhores séries lançadas esse ano, assim. É muito boa. Tem 8 episódios também, é bem rapidinho. E acabou, né? Porque você perde mais coisa. A próxima série que eu vou falar é Eu Nunca. Quem me conhece sabe que eu vivo por um clichê. Eu vivo por um clichê. A série acompanha a Devi, que é uma menina indiana, e ela foi morar com os pais nos Estados Unidos quando ela era bebê ainda. E na adolescência dela, que é onde a série passa, ela vive todos os clichês possíveis da face da Terra. Ela faz parte do time das nerds, com as duas melhores amigas dela. É apaixonada pelo menino mais bonito da sala, do colégio, né? Que parece ter 25 anos, mas na verdade tem 30. O autor tem 30 anos e faz uma série que ele tem, tipo, 16. Netflix, pare com isso. Essa série eu assisti com a mãe, assim, bem rapidinho também. Provavelmente um dia, eu acho, eu vi ela na frente da televisão. Eu gostei muito da série, é bem mas rapidinha, né? É que é bem rapidinha. A gente gostou bastante, é uma série bem clichêzinha, como a Amanda disse. Mas foge um pouco do clichê, assim, é mais... Não fica sempre aquilo, sabe? Tem uma parte ali que tu chora, que é bem tristezinha. Tem Não é uma só relação clichê. ali, tipo, que é mais profunda, sabe? Relação familiar mesmo, sabe? Que é bastante abordada, tipo, entre ela e a mãe dela, entre ela e o pai dela. É super legal. O pai dela, no caso, já morreu. E Isso causou um trauma, tipo, gigante na vida dela, sabe? É muito... Assim, eu É chorei. muito bonitinha Eu chorei. de ver. Ah, e os personagens coadjuvantes também são muito legais, todos eles, sabe? Todos eles são super interessantes. Tem uma menina que ela tem... É Down, né? Dele Tem, sabe? Tipo, é uma série de adolescente que mesmo, legalzinho. sabe? Tem esse guri também que é Ed, que a família dele também não dá bola pra ele, tipo... Tipo, é super rico e tal. A série é uma série muito legal, assistam quem não assistiu. A série foi renovada pra segunda temporada já. Tô muito feliz. Mas a gente pode cancelar a qualquer momento. Não Tem vai várias séries que foram renovadas pra segunda temporada e Não acabaram vai de cancelar. Tipo, The Society. Achava? Society.
Não achava tri legal, eu queria muito desfecho dessa série. Eu nunca fui renovada já e viu? não vai ser cancelada. Eu vi 3 episódios. Ah, 3 episódios já viu, a pessoa tem que terminar a temporada, aí vai ter uma opinião pra mim. Não, pra Na mim... primeira temporada não tem opinião. Não, pra mim, quando a série não te pega nos Não. primeiros 3 episódios... Ah, esse Sense8 também não pega os primeiros episódios. No primeiro episódio não, no segundo E é uma das já melhores séries. Inclusive esse Assiste. Sense8. Por que tu falou dessa série, né? Não sei. Pô, vai. Como tá, então? Pesadíssimo dessa aí. Depois eu vou falar euforia. Bom, a próxima série que eu vou falar é uma série bem pesada, assim, bem forte. Se tu não gosta muito de coisas, cenas assim muito pesadas, assim, já não assista essa série porque vai te fazer mal. Tem bastante comentários sobre a série de pessoas que assistem e não conseguem terminar por ela ser bem pesada. Que é The Handmaid's Tale. Começa com um atentado contra o governo e aí eles acabam... Um grupo lá de homens loucos se juntam pra tomar conta desse governo e diz que vão restaurar a paz, que vão, né, fazer aquele negócio todo. E aí eles botam essas leis, que são absurdas. Essa organização deles, essa facção, tipo, religiosa, católica, são super fanáticos, assim. Implementam várias leis, tipo, que só homens podem fazer tudo, praticamente. E mulheres não podem fazer nada. Elas não podem nem ser alfabetizadas. Mulheres só servem pra cuidar da casa, que é as esposas, servem aos maridos. Tinha um rato aqui. Amiga, tinha um rato. Ele tá mortinho. Ele tá vivinho, na verdade. Não, mas ele tá tipo quase morto. Que morto, amiga? O rato é vivo. Mas ele não tá caminhando. Ai, sim. Eu tô falando que Será que você botar da gente? Ai, é pequenininha. Ah, mas eu fiquei no último. É que ele tá comendo rato, que nem rato normal. Tá sim, amiga. Tá caminhando devagar porque ele tá nos olhando. Ele tá nos olhando. Esposas servem pra cuidar das casas e servir ao marido, tipo. Mas eles também não têm nenhuma relação de marido e mulher, assim, sabe? Tem as aias, que são as personagens principais. Foram capturadas. Foram escravizadas, torturadas pra reproduzir. As aias são mulheres que podem reproduzir. Porque na série também tem isso de que houve um problema de fertilidade, ou as crianças que nascem já morrem em seguida. Então por isso também que eles criaram esse sistema aí. E aí barrigas de aluguel, né? Só que no caso são estupradas pelos homens e pelas mulheres, que as esposas seguram elas na cama. Tem todo um ritual lá, eles leem a Bíblia antes de tudo acontecer. E o homem lê a Bíblia, porque a mulher não pode ler, já começa aí. E é bem pesado. Essas aias também, depois que elas engravidam, têm um filho, que aí já amamentam ali, né? E aí depois que passa esse tempo, elas já vão pra outra casa e assim continuidamente. Continuamente. Da mente ou mente? Continuamente. A casa principal ali, que é a June, que é a Aya. Ai, perfeita também, a atriz é muito boa. Tem a Serena, que é a esposa, que é assim, amor e ódio. Mais ódio do que amor. E tem o Fred, que é o comandante. Que é só ódio, não existe nada, é só ódio. É. Tipo, nenhum homem pode quebrar o sistema. Sim. É tipo, importante falar que não é no mundo todo. É um país só. Tanto é que às vezes eles falam do Canadá, né? Que é um refúgio e tal. Tipo, sempre tentam fugir para o Canadá. Canadá é perfeito, não tem. Assistam. Assistam se você não tem gatilho. Se você tem. Eu não assisti porque é bem pesada mesmo. A próxima série que eu vou falar é Euforia. Que eu não sabia muito bem como explicar a série, aí eu fui pesquisar e me deparo com isso. Um grupo de estudantes do ensino médio lida com diferentes situações típicas da idade, como drogas, sexo, busca pela identidade, traumas, comportamento nas redes sociais e amizades. Situações típicas da idade. Gente, é outra série pesada também. As pessoas falavam, porque fica muito falado por causa da estética, né, toda da série. E eu nunca vi ninguém falando que a série era super pesada. E aí eu fui ver a série achando, maquiagem, música. Aí cheguei lá e me deparei com drogas, sexo. E eu, que isso? Eu tenho 6 anos, calma. O que eu tô fazendo aqui? Eu acho que Euforia, ela tem, tipo, personagens pra toda adolescente se identificar, sabe? Tipo, não completamente, mas assim, sabe? Eu acho que todo mundo se identifica pelo menos com algum. Eu acho.
Não? Ah, depende, mas... Tipo, não completamente, mas tipo são situações, situações, sabe? Certo. Situações. Tipo, tem a Cat, que eu acho que eu me identifico bastante. Tipo, eu acho que ela Que tem vira uma atriz atriz pornô. pornô. Exato, eu acho que é bem extremo. Sabe? Tem a menina que namora um cara que é agressor também, que ele agride ela, maltrata ela e... A série tem muito, tipo, violência, sexo, sabe? Tem muito gatilho mesmo. A menina que se droga, que é a Zendaya, a principal. Tá ruim. Todo momento ela quer se drogar, qualquer coisa que aconteça com ela é Ou um com gatilho alguém, pra ela se sabe? Qualquer pra ela pessoa se perto entregar. dela. É tipo, é uma série pesada. E tem gente que fala que não é, mas a Zendaya fala que não é. A trilha sonora é impecável. As maquiagens são impecáveis. Todo mundo... O visual todo da série, tipo, é super legal, assim. Então é uma série bem criada. Zendaya está indicada ao Emmy, não vai ganhar, mas foi indicada. Isso já é bastante, então. Deixa ele tá lá. Ai, mas Eu ele tá falei lá, que tá daqui a pouco pegando ele comida. Não, tá lá. Olha lá ele. Eu não enxergo. Olha lá ele. Não. Tá bem aqui, amiga. Ele tá lá longe, olha lá. Ele tá... Mas daqui a pouco ele Olha tá aqui. isso. Não enxergo. Que bom então. Mas trilha sonora impecável, a série, tipo, super boa mesmo. Eu adoro o menino que é o traficante da Ruby. Eu adoro ele é muito Eu amo todos os queridinho. traficantes, na real. Eu pensei nisso em Good Girls, que eu amo o traficante de Good Girls, eu amo o traficante de Euforia e eu Romantizando o traficante. romantizando traficantes. Amiga, pode Não não dá, chinelo. eu também posso com rato. Eu não quero saber que minha casa tem rato, mas eu acabei de ver um rato. Na garagem, tá, gente? Não é Na minha casa. É separado a garagem da mão da casa dela. Tem umas comidas aqui. Mas eu não como isso. Deve ser por causa disso. Tá, enfim. Mas tem menino rato aí. Pois eu vou te pegar. Ai, A próxima série que eu vou falar é pra quem gosta de super-herói ou coisa assim. A série é The Boys, que é da Amazon. É icônica. Ela não é uma série normal de super-heróis. Tipo, não é que super-heróis vai lá, salva o mundo, são bonzinhos e não é assim. Tipo, os sets, que são os heróis principais, eles são controlados por uma corporação. E essa corporação, eles vendem os personagens, tipo, fazem eles aparecerem em locais públicos, fazer de bonzinho, faz filme, faz série, vende camisa, faz todo aquele negócio pra eles parecer bonzinho nas redes sociais e coisa assim. Mas os super-heróis cagam pras pessoas, eles não ligam se vão salvar ou se vão matar as pessoas. E tipo, eles são egoístas, são cínicos, eles são péssimos, sim, se salvam 2 dali dos sets, o resto é tudo joga na caçamba de lixo, sabe? A série toda começa com o principal da série, que é o Hug, que ele e a namorada saem da loja de onde ele trabalha e um velocista, que é do set, ele passa e desmancha ela, no caso explode ela, né? Porque ele passa correndo tão rápido e ela se desintegra ali. Sim. O namorado dessa menina, né? Ele quer justiça, tipo, ele vai lá e quer que ele se responsabilize pelos atos que eles fizeram, no caso, né? Ele encontra outro cara que odeia super-heróis, ele odeia porque ele sabe de tudo que acontece, de como eles são também, eles são horríveis, né? Eles se juntam e tentam, tipo, expor ou acabar com essa fama que eles têm de bonzinho, de ser super-heróis. Uma temporada completa no Amazon e a segunda tá lançando episódios por episódios, cada semana. Horrível, porque eu já quero assistir tudo de uma vez só, né? E eu tô, assim, morrendo. E tem o Capitão Pátria, que é o super-homem do set, que é o principal. Gente, ele é própria caçamba de lixo, Ele é próprio Chernobyl. A série também é uma crítica, tipo, realmente existisse super-heróis no mundo, talvez poderia ser assim, desse jeito, né? Porque é isso. Porque são pessoas normais, né? Tipo, suscetíveis à ganância, essas coisas, então. É bem interessante pra quem gosta de super-herói e pra quem não gosta também, porque não é sobre isso. Já assistiu? Comenta aqui embaixo também, que eu vou gostar de saber o que Comenta sobre essa, mas também comenta sobre as outras, aí não Sim. esquece. E a série também é bem pesadinha, assim, não é bem pesadinha. Ela tem uns momentos assim, tipo,
série é bem pesadinha. Essa foi a última série que eu recomendei pra vocês. Eu tenho mais uma. A próxima série que eu vou falar, a última série, é Annie with an E. Annie com E. E sim, eu vou reclamar que ela foi cancelada. E sim, eu assisti a série sabendo que ela foi cancelada, mas não importa. Porque a gente não se conforma com isso. Eu não assisti ela. Porque ela foi cancelada, né? As pessoas vivem falando que ela foi cancelada. Mas a gente, tipo assim, eu assisti na quarentena, né? E a série já tinha sido cancelada, mas não importa, porque não dá pra se conformar que a série foi cancelada, entendeu? Tipo, ela aborda tanta coisa, sabe? Tanto... E ela foi cancelada, mas... Inclusive vai estar aí na descrição abaixo do sinal. Vou achar na descrição do vídeo. Eu me tornei o que eu mais odiava com essa série, que é adolescente twitteiro, que fica reclamando que a Netflix tá renovando os bagulho e tudo e não renova Annie com ele, né? Tipo, a Netflix posta que renovou outra coisa e vai lá um monte de fã da série fica dizendo assim, renovou isso, mas não renovou. Eu me tornei essa pessoa. Inclusive eu acho que a Netflix me multou. Não tenho certeza, mas eu acho que ela me multou de tanto que eu falo. Eu sou uma dessas adolescentes que fica reclamando de tudo. Annie with an E é uma série canadense. Isso mesmo, é canadense, não estadunidense. Que é onde a Annie é uma menina que tá no sistema de atuação há 13 anos já. E ela é enviada a um casal de irmãos. E aí quando ela chega na cidade, ela acaba mudando a vida de todo mundo. Porque ela é tipo uma adolescente brilhante. E vai mudar a vida de todo mundo. Inclusive a Netflix renova Annie, por favor. Se estiver vendo esse vídeo, eu tô apelando, por favor, eu não aguento mais. Mas é uma série muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Tipo, ela tem um final, sabe? Ela tem um final, só que não é o final que todo mundo gostaria, entendeu? É um final, tipo, é como se eles descobrissem no último episódio, antes de fazer o último episódio, que eles tinham que terminar a série, entendeu? Então, tudo acontece muito rápido no último episódio. E, inclusive, é isso, né? Eu fico triste por causa disso, porque foi uma série que mereceu muito mais. É isso. Essas foram algumas das séries que a gente assistiu na quarentena. E aí a gente trouxe pra indicar pra vocês. Ou se vocês já viram também pra comentar sobre, aí nos comentários. E... tá, tem mais séries, tipo, que eu assisti, eu gostei muito, tipo... The Umbrella Academy, que eu assisti a segunda temporada agora, que saiu. This Is Us, na Amazon. Eu amo. Hannah, na Amazon. Sangue e Água, na Netflix. E Expresso da Manhã na Netflix também. Assistam. E comentem embaixo se vocês assistiram essa. Se vocês quiserem também vídeos sobre nossas séries favoritas, tipo, não só da quarentena, mas tipo, série favorita, a gente também pode trazer pra vocês. Se tiver bastante like e comentário nesse vídeo. Se não tiver, a gente não vai trazer. Ou a gente vai trazer igual, mas não sei. A gente provavelmente vai trazer. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar muito, porque a gente pediu pra vocês comentar em todas as séries, né? Então, são 11, inclusive. São 11 séries pra comentar, eu quero 11 comentários de cada um, por favor. Então é isso. É isso. Tchau. Até o próximo. Até o próximo vídeo.